Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que Papai nos concedeu para o louvor da sua glória. Mais um dia que nós estamos vivos porque Deus assim permitiu. E nós louvamos a Deus, né, por cada riqueza espiritual que nós conquistamos pela fé, por estarmos unidos em Cristo Jesus, assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Hoje nós temos um livro tão lindo para meditar, que é o livro de Efésios. Meu Deus do céu, que livro poderoso! Nós precisaríamos realmente muitas horas de estudo para compreender cada detalhe, mas como a Bíblia também é infinita, horas de estudo também não seriam suficientes. Nós temos que mergulhar nessa Bíblia sempre, nessa palavra de Deus, sempre cada vez mais profundo, porque existe muita riqueza escondida nesses tesouros celestiais, disponíveis para todo aquele que crê e que busca. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui, né, nessa reta final de leitura bíblica, né? Estamos nas cartas paulinas. Nós já falamos das 4 primeiras cartas, que estão aqui divididas, né, por categorias. Essas primeiras cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, elas fazem parte de uma categoria de cartas soteriológicas que tratam sobre a salvação, que Paulo deixa claro que a salvação é pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus. Agora nós entramos numa nova classificação, onde nós vamos ter as cartas que Paulo estava em prisão. Então nós temos aqui a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que vão ser as cartas que Paulo escreveu enquanto estava ali, né, preso por causa do evangelho. São cartas maravilhosas, tem muita coisa pra gente aprender hoje, e eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, né, de meditação, de aprendizado. Eu sei que nós somos tão limitados, tão pequenos. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Mas eu vejo que tem muito mais, que vai muito além, que nós somos muito pequenos, mas graças a Deus que pelo propósito da vontade de Deus, no Espírito nós podemos acessar, né, toda a compreensão, toda a sabedoria, né, do amor de Cristo Jesus por nós, toda largura, altura, profundidade, comprimento. Graças a Deus porque nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, e todas as bênçãos que Ele nos deu. Amém? Tô falando muito de bênção porque eu acabei de ler e estudar Efésios, e Efésios é isso, gente. É Paulo falando das incontáveis bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Vamos falar mais sobre isso, mas antes nós vamos orar e colocar diante do Senhor. Amém? Deixa eu só pedir alguém aqui água. Cecília, traz água pra mãe, bem. Esqueci. Tem um copo que tá no sofá? Vamos orar? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Ah, Jesus, obrigado por ter nos comprado e nos feito um corpo em Ti, Senhor. Nós somos unidade em Cristo Jesus. Nós somos um, Senhor. E nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, porque sendo um em Ti, nós temos acesso, ó Deus, a bênçãos espirituais nas regiões celestiais, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigado, Jesus, porque nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, mortos, mas o Senhor nos ressuscitou. Não porque nós tivéssemos qualquer crédito, porque é pela fé, o dom que vem do Senhor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Nós tomamos posse desse amor, nós recebemos, nós nos apropriamos desse amor que vem até nós de forma gratuita e merecida. Nós tomamos posse, nós nos alegramos dessa graça, Senhor. Nós Te louvamos por essa graça. Eu te peço, Espírito Santo, revela. Da mesma forma como Paulo orou aqui pelos Efésios, Senhor, para que lhes fosse iluminado os olhos do seu coração, para a esperança do seu chamamento. Eu oro, revela, ilumina os nossos olhos, Senhor, para essas bênçãos, para que nós não venhamos mais mendigar, Deus, aquilo que o mundo pode nos trazer, as coisas materiais, as pessoas, os relacionamentos. Tudo isso é bom e vem, Senhor, para complementar, porque o Senhor tem nos dado bênçãos, as bênçãos correm atrás de nós, mas nós, Senhor, nos movemos em Ti por bênçãos superiores, ó Pai. Nós cremos, Senhor, nessa esperança. E nós estamos arraigados e edificados nela, Senhor. Crescemos com essas raízes em Ti. E cremos, ó Deus, que temos acesso à Tua presença. Com ousadia nós entramos pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Polly, seja bem-vinda, querida. Primeira a entrar de hoje. Que bênção. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, as meninas também, viu? Hoje nós vamos meditar na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu sei que eu estou um pouquinho adiantada, né?
porque hoje na leitura bíblica diária, os leitores, né, estão terminando Gálatas, mas pra gente adiantar pro final de semana e ficar mais tranquilo semana que vem, hoje nós vamos falar da carta aos Efésios. Essa carta que foi escrita em prisão, como eu falei, desculpa que tem hora que fica bem presa aqui a língua. Essa carta, ela vai falar sobre a igreja, né? Paulo vai começar falando, eu que sou apóstolo, né? Quem que tá enviando isso? Quem que é o remetente? Sou eu, Paulo, que é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e estou escrevendo ao povo santo que está na cidade de Éfeso. Era uma carta circular, ia passando ali pela igreja de Éfeso, né? Os seguidores fiéis de Cristo Jesus que residiam nessa cidade. Vamos lembrar um pouquinho, só para a gente se contextualizar, qual era a cidade de Éfeso, como que Paulo plantou essa igreja, né? E essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo quando ele estava na sua terceira viagem missionária. Nós lemos sobre Éfeso em Atos capítulo 19. Eu vou lembrar vocês algumas coisas, porque assim, o evangelho na cidade de Éfeso, ele foi muito impactante. O evangelho impactou não apenas a vida espiritual dessa grande cidade, era uma cidade muito grande, que foi uma cidade até muito estratégica, porque a partir daquela cidade, que era a capital da Ásia Menor, todas as províncias ali da Ásia foram alcançadas. Porque o Paulo pregava naquela cidade, que era um corredor para o mundo. Estrategicamente, Deus colocou Paulo ali, plantou Paulo ali. E igrejas foram plantadas a partir do evangelho, enquanto Paulo pregava ali. Vamos lembrar o que aconteceu lá em Atos 19? Essa cidade de Éfeso, Paulo chegou lá. Ele vai pregar por um grupo de homens que ainda não haviam sido batizados pelo batismo de Jesus. Depois ele vai para a sinagoga. Ele fica 3 meses na sinagoga, até que ele sai da sinagoga, porque né, recebeu ali uma grande perseguição, uma grande oposição. E ele começa então a pregar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô com Tertuliano só para confirmar, é isso mesmo? Ele foi para Tirano, desculpa. Ele passou a fazer então discussões diárias na escola de Tirano. E durante os 2 anos seguintes, ele ficou 3 anos ali fundando a igreja em Éfeso. Durante os 2 anos seguintes, gente de toda a província da Ásia, judeu, gregos, ouviram a palavra do Senhor e creram na palavra do Senhor. Paulo fez milagres extraordinários ali, até os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, eram colocados ali, pessoas que receberam a palavra de Deus primeiro, né, eram usadas ali para que os lenços e aventais de Paulo, que elas carregavam, né, movidos pela palavra da fé que ouviram de Paulo, elas, aquelas coisas que pertenciam a Paulo também curavam. Mas por quê? Porque pessoas que tinham a fé em Cristo Jesus começaram a espalhar aquilo que elas ouviram de Paulo ali, fazendo com que o evangelho se expandisse grandemente. Inclusive, Hernando Dias Lopes vai dizer que Éfeso se tornou a cidade mais estratégica para o evangelho. Éfeso superou a igreja mãe de Jerusalém e a igreja de Antioquia, aquela igreja grandemente missionária, né? A Polly falou que está trabalhando agora e cuidando de trombofilite. Ô, amada, que Jesus te ajude, viu? E te dê graça, né? E que essa pessoa que você está ajudando aí possa também receber graça da parte do Senhor. Cuidando. Ivanete, seja bem-vinda, minha querida e amada irmã em Cristo Jesus. Um beijo, te amo. Que bom ter você aqui conosco, viu? Então a cidade de Éfeso se tornou uma cidade muito estratégica, porque o evangelho encontrou portas ali para expandir. Lá no capítulo 19 de Atos, a gente vai ver que o evangelho impactou tanto essa cidade, que era grande, tinha quase 300 mil habitantes, ou por volta de 300 mil habitantes, que impactou até a economia da cidade. Porque era uma cidade, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito, muito idólatra. Na cidade de Éfeso, se você lembra do estudo de Atos, tinha um templo muito bonito, muito ornamentado, de marfim, com ouro, da deusa Diana, né? Os romanos vão chamar ela de Diana, da deusa Ártemis, né? E esse templo de Ártemis ou Artemis, eu vi a maioria dos lugares com acento, ele era um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo, era um lugar assim que tinha um grande turismo religioso, as pessoas iam até lá, e aí as pessoas adoravam essa deusa, as pessoas compravam seus souvenirs, né? E aquilo fomentava o comércio da região. Só que quando Paulo chega falando que Deus, ele não é Deus feito por mãos de homens, que aquelas estatuetas, que aquelas imagens não curavam,
Não, você não precisa pedir, porque não vai te ajudar em nada, porque Deus é eterno, não habita em tempos feitos por mão de homem. A pregação do evangelho começou a impactar a cultura e o comércio daquela região. De maneira, né, que houve todo aquele reboliço lá, porque quem estava perdendo dinheiro com aquilo não estava gostando do que o evangelho estava causando e tentou de todas as maneiras impedir o crescimento do evangelho. Fato é que se tornou um centro de pregação. Essa igreja de Éfeso, ela foi a primeira igreja que lá na frente nós vamos ver que Deus revelou para João, lá na ilha de Patmos, o Apocalipse, o apóstolo João. E ali, o próprio Jesus vai entregar para João mensagens para 7 igrejas, né, da Ásia. E a primeira igreja que o nosso Senhor Jesus vai dar uma mensagem é a igreja de Éfeso. Ele vai falar bem de Éfeso como uma igreja que tinha um trabalho árduo, uma igreja que... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu acho que eu não escrevi. Uma igreja que perseverou, mas que perdeu o primeiro amor, né? A trombofilite... Ah, sou eu que estou com ela. Ah, amada, perdão, achei que estava cuidando de alguém que estava com trombofilite. Que Jesus te dê saúde, viu? Em nome de Jesus, o nosso Senhor é o mesmo. Que Ele te ajude. Às vezes Ele nos permite passar por enfermidades como Paulo, né? Minha graça te basta. Mas nós oramos para que você seja restaurada. E sua saúde também, completamente. Amém? Então, gente, inclusive, lá na igreja lá em Éfeso, que hoje é a Turquia, né, a antiga Éfeso, tem um sítio arqueológico importantíssimo. Eu vi alguns vídeos na internet mostrando o teatro de Éfeso, assim, para onde todo mundo foi, queria levar Paulo, né? Uma construção impressionante. As ruínas do templo dessa deusa Ártemis. É bem legal, se você tiver curiosidade, coloca aí o sítio arqueológico de Éfeso no YouTube, você vai ver. É bem interessante. Uma coisa interessante sobre essa igreja é, como eu falei, você lembra que eu falei que João, ele recebeu revelações do nosso Senhor Jesus quando ele estava na ilha de Patmos? O apóstolo João, pela cultura, pela tradição oral, nos é contado que isso não está na Bíblia, mas que pela tradição o próprio apóstolo João foi pastor nessa igreja de Éfeso, levando com ele Maria, mãe de Jesus, e cuidando dela ali, né? Porque Jesus falou com ele quando estava lá na cruz, para que ele a tratasse como mãe. Então, na tradição a gente vai ver que o próprio João foi pastor na igreja de Éfeso e levou a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, para estar ali com ele, para morar ali com ele. Depois de João, a gente vai ver que o próprio Timóteo, que era um discípulo pessoal ali, né? Direto, isso que eu queria dizer. É um discípulo direto de Paulo. O Timóteo vai se tornar o pastor dessa igreja de Éfeso. Foi ali em Éfeso que Paulo vai, quando Paulo estava lá, né, que Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, 1º e 2º Coríntios. É ali em Éfeso também que João vai escrever o Evangelho e suas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Então Éfeso era uma igreja importante, estratégica, e Deus vai usá-la como um grande instrumento para a expansão do reino dele, enquanto, né, na época da igreja primitiva, no 1º século. Amém? Deixa eu ver se eu falei de tudo aqui. Falei. Certo. Sobre o que agora, né? Sobre o que é essa carta que Paulo vai escrever a Éfeso, né? A igreja que está em Éfeso, aos Efésios. Essa carta, Hernan Dias Lopes vai dizer que ela é uma carta irmã gêmea, de certa forma, de Colossenses. Então, Efésios e Colossenses, segundo a análise do comentarista, né, pastor e teólogo Hernan Dias Lopes, as duas são irmãs gêmeas. Só que a carta de Paulo aos Efésios, ela vai focar mais nela, é uma carta mais eclesiológica, ela vai focar mais na igreja, no corpo de Cristo. Enquanto que a carta que Paulo escreve aos Colossenses vai focar mais no cabeça da igreja. Então a carta mais cristocêntrica, cristológica que tem é a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Mas elas são muito parecidas, né, de certa maneira, embora a carta que Paulo escreveu aos Efésios vai focar na unidade. Os passarinhos hoje estão louvando a Deus, coisa linda, gente. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela vai focar na unidade da igreja, do corpo. Qual que é a identidade do corpo de Cristo? O que esse corpo, como identidade, unidos em Cristo, o que esse corpo recebe de bênçãos?
E qual que é a vida prática que flui de um corpo que é habitação, que é santuário do Espírito? Então, uma carta que vai trazer um ensinamento prático, um povo que vive, né, unido em Cristo, qual que é a maneira, a vida prática deles. Mas antes, Paulo vai falar capítulo 1 e 2 e 3. Paulo vai falar, gente, de bênção. Gente, que carta linda. Paulo vai falar do quão abençoados em Cristo Jesus nós somos. Amém? E nós vamos dissertar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a introdução eu já falei, Paulo que se coloca como remetente, apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e fala também a quem é direcionada a carta, aos crentes de Éfeso e seguidores fiéis de Cristo Jesus. Paulo dá aquela saudação básica, né? Sauda os irmãos com a graça e a paz, e começa, gente, uma doxologia. O que é doxologia? É uma adoração, palavras de louvor e adoração. Olha, deixa eu só complementar aqui que minha amiga tá aqui conosco, a Deia. Deia, beijo, querida, que bom ter você aqui, minha amiga missionária. Paulo começa então dando essa introdução, e aí, gente, segundo Hernando Dias Lopes, existe a maior frase no grego, é a maior frase ou o maior parágrafo da Bíblia. Paulo começa a falar palavras e ele vai num raciocínio único. Aí ele só para depois que ele falou das bênçãos, do propósito da Trindade, do porquê desse propósito, em como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agem, e adorando, né, segundo a grandeza da sua glória, para o louvor da sua glória, segundo a sua glória. Ele vai assim disparado, uma adoração contínua, do versículo 3 até o versículo 14. Eu pesquisei sobre isso também. Seria no grego a maior frase. O Hernando Dias Lopes, como um grande escritor, ele fala que um dia o professor dele falou assim: olha, faça parágrafos curtos, porque quanto mais você escreve, mais chance você tem de errar. Então faça frases mais curtas, parágrafos mais curtos. Mas Paulo, cheio do Espírito, ele vai num raciocínio e ele derrama palavras de louvor e adoração, explicando-nos as bênçãos que nós temos através do plano do Pai, que é executado pelo Filho e confirmado pelo Espírito. Gente, coisa linda. Eu, sinceramente, eu acho que a gente pode ler, e sempre que você lê, Deus vai te revelar uma porção mais significativa, mais profunda. Então, nós temos que mergulhar, porque é maravilhoso o que Deus faz através da sua palavra. Então, vamos lá? Paulo começa, então, com louvor. Gente, lembrando que toda a nossa oração, quando a gente se reúne, quantas vezes nós nos perdemos, como Paulo falou para Gálatas, vocês ficam se mordendo. Cuidado para que, se vocês ficarem, como é que ele falou aqui? Deixa eu achar aqui, que eu vi ele falando ontem, né? Vocês ficam se mordendo, cuidado para que vocês não se destruam dessa maneira. Achei. Mas vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Sabe o que tem que acontecer quando a igreja se reúne? A gente não tá lá para mostrar quem é melhor, quem é mais talentoso. A gente não se reúne como igreja, não é para apontar o dedo com os defeitos uns do outro. Paulo começa na sua relação com a igreja, falando da igreja, em adoração. Gente, o culto é para isso. Culto não é onde a gente vai, e eu espero que seja um louvor bom, porque se tiver muito alta aquela bateria, eu vou falar com o pastor, porque eu não aguento, porque eu não gosto de culto assim, porque eu gosto de culto é assim, porque o culto pra mim, o culto não é pra nós, gente. Culto não é pra mim, não é pra pregação ser boa pra mim. Eu espero que Deus me responda, porque se o pastor não tiver cheio do Espírito Santo pra Deus usar, não, gente. Eclésia, a igreja se reúne para louvor da glória da sua graça, da graça de Deus. A igreja se reúne e a gente tem que estar ali, gente, para a adoração, para o louvor da glória de Deus. Paulo começa a carta aos Efésios louvando. Ele começa dizendo: todo louvor seja a Deus. Eu tô lendo na NVT, pode ser um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouquinho diferente se for uma tradição mais antiga, mas tem algumas cartas que, por mais que tenha alguns versículos que eu gosto dele nas formas mais tradicionais, ler a carta aos Efésios na NTLH ou na NVT pode abrir bastante a nossa mente para compreender, tá? Dica.
Então ele começa dizendo: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Gente, a gente tem tudo em Cristo, suficiência em Cristo. Tudo que nós precisamos, todas as bênçãos que nós devemos desejar e almejar, como uma corça anseia pelas águas, como um homem sedento busca por uma fonte de água no deserto. Nós vamos encontrar em Cristo Jesus toda a suficiência, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo começa então a dizer, cheio do Espírito, mesmo antes de criar o mundo, o Deus Pai, ele fala o que Deus fez? Deus Pai nos amou, nos escolheu para sermos santos e sem culpas. Gente, Deus nos escolheu em Cristo, não para a salvação. Você vai viver uma vida toda errada, mas se você for escolhido, você vai ser salvo. Não. A Bíblia está dizendo, Ele nos amou, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. Mais do que nos salvar, Deus nos elegeu, Ele nos escolheu para santificação. Olha como que é importante que nós sejamos santos, como Deus é santo. Essa ideia que a graça é para a gente viver uma vida louca, não. Deus nos predestinou para isso, para que nós em Cristo, somente em Cristo, tá? Não é por esforço humano. Em Cristo nós sejamos santos e sem culpa, irrepreensíveis. Deus Pai também nos amou, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou como filho por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, o beneplácito da sua vontade, o bom propósito da sua vontade. Por que Deus nos fez isso? Nos amou, nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou em Cristo Jesus. Ele fez isso para o louvor da sua graça gloriosa. Uau! Que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Agora ele vai falar do Filho. Lembra que ele falou de Deus? Ele já fala do que Deus fez e fala que é gloriosa a sua graça. Agora o Filho. O que o Filho fez? Ele é tão rico em graça que o Filho nos comprou. Ele nos redimiu. Ele nos perdoou. Ele comprou nossa liberdade com o sangue de Jesus e nos perdoou os pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Jesus Cristo vem, ele pega o plano do Pai e ele executa. Ele traz redenção. Ele nos dá sabedoria e entendimento. Jesus Cristo executa o plano do Pai. Oi, Dona Piedade, querida, seja bem-vinda, amada do Senhor Jesus e minha também. Deus abençoe a senhora, viu? O Filho, então, vai executar o plano do Pai com sua graça. Ele vai nos revelar a vontade secreta de Deus. Esse é o cumprimento do bom propósito. E o plano é esse. Qual que é o plano? Qual que é o segredo? O plano é que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito. Deus Pai ama, elege, escolhe. Deus Filho executa a vontade, o plano da salvação. E o Espírito Santo confirma tudo, selando, confirmando a promessa de Deus. Uau, que coisa linda! Paulo, numa só frase no grego, está falando da trindade de Deus e da sua ação e do louvor da sua glória. Graças a Deus. Ele continua dizendo, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Na segunda perícope desse capítulo, ele vai continuar dizendo assim, olha, Efésios, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus, eu tenho orado por vocês. E eu não deixo de agradecer nas minhas orações por vocês. E eu oro por vocês o seguinte, olha a oração de Paulo. Eu peço a Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Uau! Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que seu coração seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança que foi concedida àqueles que Ele chamou, a esperança do chamamento. E a rica e gloriosa herança que Ele deu para o seu povo. Eu quero, Efésios, não que vocês tenham dinheiro, não que Deus os livre da perseguição, não que as suas igrejas sejam infladas.
de bens e de pessoas vazias. Eu quero que os seus olhos sejam abertos para que vocês compreendam o que Cristo comprou na cruz para vocês, as bênçãos espirituais. Eu quero que vocês compreendam a riqueza que há em Cristo Jesus. Eu quero que vocês cresçam no conhecimento dele, para que vocês tenham esse conhecimento da esperança que Deus chamou vocês para usufruir. Qual é a esperança? É de que em Cristo Jesus todas as coisas vão ser reunidas. Tantas as coisas na terra quanto as coisas no céu vão ser reunidas em Cristo. Olha que coisa linda o versículo, inclusive eu não falei sobre isso, o versículo 10, o plano de Deus é esse, no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe. Tudo, gente, as coisas criadas, tudo vai ser regenerado e tudo vai convergir em Cristo. E nós, como a igreja de Cristo, vamos reinar com ele sobre as coisas criadas. Uau! Essa é a esperança do seu chamamento. Não coloque sua esperança nas coisas nessa vida, na cura física apenas, na restauração financeira, na restauração do casamento. Por mais que tudo isso seja lindo e que Deus faça, a esperança que nós temos é superior, de promessas superiores. Eu oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele fez com que Jesus se assentasse num lugar de honra. Jesus agora está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder. Não só nesse mundo, mas também no vindouro, no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo Jesus e fez Jesus cabeça de tudo para o bem da igreja. E nós somos seu corpo. O corpo de Cristo, a igreja dele é preenchida por ele. Jesus Cristo é completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Jesus Cristo enche tudo em todo lugar. Uau! Isso quer dizer que ele tem toda a autoridade. As coisas vão ser regeneradas. Deus vai restaurar todas as coisas, mas desde agora, Jesus Cristo preenche tudo em todas as coisas. Ele é soberano. Tudo está sujeito a Cristo Jesus. Vocês entendem o que é fazer parte desse cabeça? Quando tudo no mundo está sujeito à autoridade do nosso Senhor, o Messias. Oi, Vanilda! Paz do Senhor Jesus, amada! Como é que você está? Espero que vocês estejam bem, viu? Que Deus abençoe você, Edmundo, toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Dona Piedade. Te amo muito em Cristo Jesus. Deus te abençoe também. Gente, que primeiro capítulo é esse? Meu Deus do céu. Vamos pro capítulo 2, senão nós vamos ficar aqui o resto da tarde. Então, Paulo continua falando, ele começa a falar então da unidade da igreja. Primeiro ele fala do que nós temos em Cristo Jesus, nossa identidade, quem somos? Nós somos o corpo de Cristo. O que temos? Bênçãos e riquezas espirituais insondáveis, insuperáveis. Agora, como corpo, nós estamos unidos com Cristo. Então agora ele vai falar da nova humanidade que nós vamos receber. Vocês estavam mortos por causa dos seus delitos. Nós, gente, por causa dos nossos pecados, nós nos inclinávamos para a nossa natureza humana, para a nossa carne. Nós obedecíamos ao comandante do poder do mundo invisível. Nós estávamos, gente, nós éramos escravos do diabo, do pecado, do mundo. Então ele vai dizer assim, agora, mesmo quando vocês estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, nós éramos, enquanto mortos, nós éramos merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, ele nos vai dar vida juntamente com Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Quem está morto, ele não pode fazer nada. Ah, eu revivi porque eu... Não, você estava morto. Você não teve que fazer nada para reviver. Paulo está falando, gente, entendam uma coisa. Vocês estavam mortos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, ele vai nos dar vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Não é por mérito próprio, não é pelas suas obras, não é porque você é bom, porque você é gentil, porque você doou cesta básica. Não! Vocês estavam mortos, vocês não tinham o que fazer. Mas vocês estavam mortos e mesmo assim Jesus Cristo vai nos redimir. E aí ele vai deixar claro, é pela graça que vocês são salvos. Edmundo até pregou sobre o bom samaritano.
E ele falou uma coisa interessante, no final da história, quando você vai entender, quem somos nós na história do bom samaritano? Ah, eu sou o sacerdote que deixei me levar pelas coisas ministeriais e não ajudei? Não. Ah, eu sou o bom samaritano que ajudei? Não, nós somos o moço que estava quase morto. Ele estava meio morto. Tinha como aquele moço se ajudar? Não, ele precisava de alguém. E quem que é o bom samaritano? É o nosso Senhor Jesus, que mesmo estando meio morto, colocou óleo e vinho em nossas feridas, pagou um preço para nós, para que nós recebêssemos vida. E ele vai voltar. Amém? Então, gente, Paulo vai deixar claro aqui pelo Espírito, versículo 8, presta atenção. Vocês são salvos pela graça, e é por meio da fé. E isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Então vocês são salvos, nós somos salvos não porque nós fizemos qualquer coisa. Nós somos salvos pela graça de um Deus que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estando nós mortos, ele nos deu vida. Então nós não temos crédito nenhum, mérito nenhum, porque é só pela fé em Cristo Jesus. O versículo 6, gente, ele é tão lindo que fala assim, olha, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. O que nós lemos no capítulo 1? Jesus Cristo está assentado... Deixa eu achar aqui. Jesus Cristo está sentado no lugar de honra à destra de Deus. Agora no capítulo 2, Paulo está falando que a gente está sentado junto com ele, gente. Vocês têm noção do que é isso? A gente não precisa mendigar nada, a gente não precisa ter medo do diabo, medo das trevas, medo da morte, medo do mal, não tem que ter medo de nada. Porque a Bíblia diz que com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós estamos com ele agora pela fé, assentado nas regiões celestiais, com Cristo. Sabe o que significa estar assentado com Cristo nas regiões celestiais? Nós temos uma posição de autoridade por estarmos com nosso Senhor Jesus. Pela fé, nós recebemos uma posição de autoridade, de glória. Portanto, gente, é aí que a gente vai entender, olha, o que vai nos separar do amor de Cristo? É a angústia, morte, nudez, fome, espada? Nada. Nada vai nos separar do amor de Cristo, porque nós estamos aqui, ó, assentado com Ele. Sabe aquela frase que é de baixo não me atinge? Basicamente isso, vamos levar pro lado espiritual, tá? Não é tipo assim, nós somos ótimos e agora as pessoas... Não. Nem principado, nem potestade, nem morte, nem presente, nem porvir, nem passado, nem anjo, nem... Nada vai nos separar do amor de Cristo. Enquanto estivermos unidos a Ele com fé, nós estamos aqui, ó. Eu não sei se você tá doente, não sei se Deus te falou algum não, eu não sei se você tá desempregado, eu não sei se tá faltando, eu não sei como é que tá a sua vida física, mas eu vou te dizer uma coisa, se você está em Cristo, espiritualmente você tá aqui, sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você só não pode sentar lá sozinho, não tem como você estar lá sem Cristo. Portanto, estejamos unidos com Cristo Jesus. Amém? Versículo 10 ele diz, porque nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, gente, nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos por meio das nossas obras, mas uma vez que somos salvos, a nossa vida reflete essa salvação através de pessoas que vivem e andam pelo Espírito, salvo para as obras. E eu acho lindo esse texto que vai falar que nós somos a obra-prima de Deus. Ai, gente, o Senhor nos ama. Você tá entendendo isso? Isso aqui não é uma conversinha de alguém que quer ser um coach, que quer só te motivar. Não, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos ama. Isso nos basta. Deus te ama. Jesus, Deus com seu muito amor com que nos amou, nos salvou dos nossos pecados, nos vivificou com Cristo. Gente, você é uma obra-prima de Deus. Não deixa o diabo colocar engano na sua mente, que você não vale nada, que a sua vida é uma miséria, que não sei o quê, que tudo vai dar errado, que não tem salvação pra você, que não tem jeito. Você é uma obra-prima de Deus. E Ele te ama. Amém? Então ele começa a dizer, olha, vocês gentios, antes chamados de incircuncisos, vocês não tinham nada. Vocês estavam perdidos, afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel, não tinham as promessas da aliança, viviam sem Deus, viviam sem esperança, mas agora foram trazidos para perto por meio do sangue de Cristo, porque Cristo Jesus é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então Paulo está dizendo, gente, não tem mais judeu, gentio, eu sigo as regras de Moisés, então eu sou mais santo, eu não fui circunciso, então eu sou pecador. Não, agora em Cristo, ó, acabou o muro da inimizade. Vocês são um corpo.
Você já tentou lavar o rosto sem a mão? Como é que você vai lavar o rosto sem a mão, gente? Eu vi o Hernando Dias Lopes falando sobre isso, que eu vi um vídeo dele, achei tão interessante. Já tentou, Zezé? Aqui, ó, olha aqui. Não sei o que ele fez, mas com certeza, porque é criança, ó, molhou-se todo, olha aí. Imagina você lavar o rosto sem a mão. O que vai acontecer? Vai virar ou você vai ter que se afogar ali e não vai ficar bom, porque tem hora que tem que, né, ó, dar uma esfregada, não é verdade? Falou aí pra todo mundo. Vem cá, filha, parece por aqui, cá. Tem que dar uma esfregada, né? Então a gente precisa de todo o corpo. Dá um sorriso. Oi, pessoal. Tira a mão da boca, dá um sorriso. Depois eu vou tirar um print dessa página pra colocar a foto de cá. Por que você tá todo molhado? É porque ele molhou a cabeça dele pra fingir que era gel. Entendi. Vai lá, então. Agora, imagina que essa mão decide que não vai participar. Pode sair, Joy. Essa mão não vai participar da lavagem do rosto. Vai ser só essa aqui. O que vai acontecer? Quando você for lavar, você vai molhar o corpo todo. Então, quando você usa as duas mãos aqui, ó, pega as duas mãos, junta a água, coloca no rosto. O que vai acontecer, gente? Não vai ser muito mais fácil? Paulo está dizendo, vocês são um corpo. Não é dois grupos separados, é uma nova humanidade. Gente, não tem Assembleia e Batista. Ministério Fogo e Luz e Nova Vida. Nós somos o corpo de Cristo. Apostólico e Ministério Fogo e Luz, né, Vanilda? Nós somos um corpo. Um corpo que trabalha junto. Assim, o Senhor Jesus nos reconciliou em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, versículo 19. Cecília, estão cumprimentando vocês aqui, viu? Estão dizendo oi. A Polly te chamou de príncipe, José. E Cecília, profetas pela Andréia, e princesa, profetiza, aleluia. Toma posse de tudo, viu? Polideia. Então, portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Junto nós somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. A pedra angular desse alicerce é o próprio Cristo Jesus. Nele nós estamos unidos, constituído um templo santo. E por ele também estamos sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Capítulo 3, Paulo vai falar do segredo, o mistério que até então não havia sido revelado, mas que vai ser revelado, que é o quê? O segredo é esse. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ele começa a falar assim, olha, eu sou o menor de todos os santos, mas eu recebi a graça de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis em Cristo. Uau! Versículo 12, por meio da fé em Cristo, agora com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Aleluia! E aí ele continua falando, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Uau! Por essa causa me ponho de joelhos, né, Deia? O Criador de todas as coisas, e eu começo a orar, e eu peço a Deus, olha essa oração de Paulo, a oração mais audaciosa, olha o que ele pede para os Efésios, para nós, que essa carta iria alcançar nós, o povo santo, o corpo de Cristo, a eclésia, a igreja. Eu peço a Deus, de joelhos, que da riqueza da sua glória, Ele fortaleça vocês com poder interior por meio de seu Espírito. Porque aí Cristo vai habitar em vocês à medida que vocês confiarem nele. Assim, suas raízes vão se aprofundar em amor e manterão vocês fortes. Eu peço que vocês, todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido na NVT. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Quando vocês compreenderem qual seja o comprimento, a altura, largura e profundidade desse amor de Jesus, vocês vão acessar, gente, aquilo que a gente não pode compreender hoje, que é o quê? Nós vamos acessar a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Essa é a bênção que nós igrejas temos. Plenitude de poder, plenitude de vida.
Paulo continua falando, a glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja. Em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Muito forte, né? Poderíamos ficar aqui mais algumas horas, mas eu não tenho nem cacife para isso. Vamos para o capítulo 4? A partir então do capítulo 4, Paulo começa a falar de uma vida prática. Se nós como igreja somos corpo de Cristo, se nós somos habitação do Espírito, se nós somos santuário de Deus, se nós estamos unidos, como eu devo viver? Qual que é uma prática de alguém que vive unido com Cristo, tendo ele o cabeça e nós sendo o corpo? Então, eu que sou prisioneiro no Senhor, Paulo vai dizer, suplico-lhes, vivam do modo digno do chamado. Vivam de acordo com aquilo que vocês creem. Como? Sejam sempre humildes e amáveis. Tolerem-se pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Tá vendo? Nós somos unidos por Cristo, mas para manter a unidade, nós vamos ter que fazer todo o possível para ser ligado pelo vínculo da paz. Porque nós já falamos muito aqui, o diabo quer trazer divisão, contenda, rancor, separação. Paulo está dizendo, sejam humildes, tenham paciência, suportem uns aos outros em amor. Ajudem uns aos outros. Façam o possível para manter unido. Não deixem que haja divisão. Por quê? Porque vocês são um. Tem um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. Ao qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Mantenham-se unidos. Vou soltar essa parte aqui que fala que ele levou cativo o cativeiro, que é bem complexo. Versículo 11 diz, ele designou alguns para... E aí começa a falar, olha, Deus separou líderes. Alguns vão ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres. Qual que é a função desses servos de Cristo Jesus? Eles preparam todo o povo. Não é que vai ter os topão da galáxia que nós vamos idolatrar aqui e que nós agora somos aqueles que estão por baixo. Não, tem líderes que Deus determinou que estivessem na liderança com autoridade para a preparação. Tem como abaixar? Começaram um filme. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, gente, uma liderança se levanta para ser... como é que eu falei da última vez? O líder, ele tem que ser inútil. Uma liderança que se levanta para que todo o corpo esteja preparado para, como ministros, alcançar a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e amadurecer a chegar na estatura de Cristo Jesus. A completa estatura de Cristo Jesus. Então Deus levanta líderes a fim de que as pessoas amadureçam. Que a igreja amadureça até o ponto que nesse crescimento todos nós cheguemos ao quê? A plena estatura, a estatura de um varão perfeito, de uma pessoa completa, madura. Ele fala assim, nós não vamos ser mais imaturos como crianças levados, né, por qualquer vento de doutrina, tudo que qualquer pessoa fala a gente acredita. Não, em vez disso, nós vamos falar a verdade em amor. Em todos os aspectos, vamos nos tornar mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Esse é o nosso objetivo de vida, gente, tornar parecido com Jesus. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha que lindo! Todo o corpo se encaixa perfeitamente em Cristo. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios. A partir de agora, vocês têm que viver uma vida diferenciada, como Cristo Jesus. Não sejam levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente dos gentios está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Eu não sei quem é Deus, não sei qual é o propósito dele, não vivo essa vida plena nele. Então são pessoas perdidas em propósito. São ignorantes e endureceram o coração, se tornaram insensíveis. Vivem simplesmente em função de seus prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza.
Você já viu como as pessoas estão perdidas, assim, os gentios? Vamos falar assim? Quem não é o povo santo, e eu espero que seja só quem não é o povo santo, que nós, a igreja de Cristo, tenhamos esse um só pensamento, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas o povo do mundo, gente, eles vivem por conta dos seus desejos. Minha vida hoje é para conquistar algo que eu desejo ganhar amanhã. Então eu me mato de trabalhar para alcançar o meu sonho de ter o meu luxo, meus prazeres, meus deleites. Não tem propósito, não tem vida com Deus, não tem riqueza da sua gloriosa graça. Não alcançam, não estão aqui sentados com Cristo nas regiões celestiais, não alcançam esse privilégio de pertencer a Cristo e de receber de Cristo uma vida, gente, plena de alegria, independente das circunstâncias. Amém? Oi, Rose, seja bem-vinda, amada. Jesus te abençoe, viu? Uma Rose que entrou conosco aqui, Deus te abençoe poderosamente. Então, gente, ele vai dizer, não sejam assim como os gentios. Se vocês ouviram falar de Jesus, livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver. Nas versões mais antigas fala assim, você deve se despir do velho homem. Venham se despir do velho homem, dos desejos impuros, do engano. E deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de um novo homem, uma nova natureza, criada para ser justa, santa. Aí ele começa com conselhos bem práticos. Abandona a mentira e fala a verdade. Gente, nosso Deus é verdade. Nós não devemos mentir. E assim, mesmo as menores mentiras, sabe aquela que você fala sim quando você quer falar não? Ai, que bom. Nossa, eu tô muito feliz que... sabe, sei lá. Qualquer coisa que muitas vezes a gente fala que não é verdade. Vamos deixar a mentira em toda a sua... de toda maneira. Seja as mais cabulosas, as mentiras brancas, as distorçõezinhas, aquelas coisas que a gente fala para agradar muitas vezes. Não tô dizendo que a gente vai ser deselegante, que a gente vai ser mal educado, mas vamos parar de falar aquilo que não é verdade no nosso coração, em todos os sentidos. Deixa a mentira e fala a verdade ao seu próximo. Nós somos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Ireis, mas não pequeis. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha isso. Quando nós nos deixamos levar pela ira, nós damos lugar ao diabo. Então, antes que o sol se ponha, acalme a tua ira. Você pode irar, mas não deve pecar. Não pode pecar. Amém? Porque assim nós vamos dar lugar ao diabo, dar oportunidade, brecha para o diabo. Assim ele vai nos influenciar. Quem é ladrão, para de roubar, começa a trabalhar para que você tenha como se sustentar e ainda ajudar os necessitados. Evitem o linguajar sujo, não fale palavra torpe. Antes que as suas palavras sejam úteis, boas, que elas produzam graça aos ouvintes. Essa versão fala que elas, a fim de dar ânimo aos que ouvirem, que as nossas palavras venham edificar as pessoas, transmitir graça às pessoas. Não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Gente, que lindo isso. Não entristeça o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavra áspera, calúnia, maldade. Livra de tudo isso. Antes, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoem-se como Cristo perdoou. Amém? Capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Nosso modelo é Cristo Jesus. Ele morreu e se entregou por nós como um aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância, que é idolatria. Uau! Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Imoralidade sexual, impureza e ganância. Olha, história obscena, conversas tolas, piadas vulgares não são para vocês. Antes, sejam agradecidos a Deus. Versículo 8 fala: vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz produz o que é bom, justo e verdadeiro. Versículo 10, procurem descobrir o que agrada a Deus. O que agrada ao Senhor?
Eu vou descobrir e praticar. Por isso que a leitura da Bíblia é fundamental. Que nós vamos descobrir o que agrada a Ele lendo sobre Ele, a palavra dele que Ele nos deixou. Amém? Então ele continua falando, olha, remindo o tempo porque os dias são maus. Versículo 16. Nessa versão fala, aproveitam ao máximo as oportunidades nesses dias maus. Os dias são maus. Então, não gasta seu tempo à toa, não. Né? Eu até conversando naquele dia na mesa cura, né, ideia? Quantas vezes nós gastamos tanto tempo com coisas que não são, sabe, para a eternidade? Não são tão relevantes? Os dias são maus. Nós temos que remir nosso tempo. Paulo falou assim, lembra quando ele falou até sobre casamento? Ele falava para o solteiro assim, aqui não casa não, porque o tempo é curto. Não estou dizendo que, né, diz a pessoa aqui que é super feliz no casamento, tem uma família abençoada. Não quero dizer que as pessoas devem permanecer solteiras. Mas se Paulo, há 2000 anos atrás, falou assim, olha, o tempo é curto. Sabe o que a gente pode trazer para o nosso dia? Cuida do seu tempo. Cuidado com as coisas fúteis que você gasta tempo vendo no celular, na televisão. Tô dizendo que você não tem que descansar, que você não pode passar um tempinho ali, né, descansando a cabeça, mas aqui, não gasta tanto tempo com isso não, sabe? Tem homem, gente, adulto, ai, desculpa, eu não aguento. Tem homem adulto que gasta 4 horas por dia com joguinho no celular, com videogame. Eu não dou conta, eu passo até mal. Sabe, tudo bem, tira um dia aí pra brincar, pra, sabe, fazer nada com nada, dia de descanso. Deus falou que a gente podia descansar. Mas tem pessoas que estão assim, sabe, tem que remir o tempo, pelo amor de Deus. E se o teu marido gasta tanto tempo assim, ora, viu, pra que Deus o liberte. Porque, gente, os dias são maus, sabe? Nós vamos passar a eternidade com um Deus que muitos de nós não conhecemos. Como que isso vai dar? Se a gente não gasta tempo com Ele, lendo a palavra, né? Vocês estão aqui na live, 4 pessoas na live, glória a Deus por isso. Vocês querem mais de Deus. Poderiam estar vendo filme, novela, filme de Natal. Poderiam estar fazendo tantas outras coisas, mas querem conhecer mais de Deus, porque essa live é sobre Ele, sobre a palavra dele. Vamos gastar bem nosso tempo. Tô dizendo que você não tem que descansar, não. Tudo tem que ser Bíblia e oração. Quem dera se nós pudéssemos gastar todo o nosso tempo assim, porque eu tenho certeza que valeria a pena. Pode gastar um tempo com a sua família, de lazer, vai viajar, vai passear, vai... Amém. Mas aqui, vamos remir nosso tempo? Porque os dias são muito maus. Amém? Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Olha esse versículo, gente. Grifa ele aí. Nessa versão fala, não hajam de forma impensada. Antes de tomar uma atitude, não se precipite, mas procure entender, é a vontade do Senhor? É o que Deus quer para mim? Ah, eu vou porque chegou a oportunidade, eu acho que é de Deus, porque não é possível, é muito bom. Foi, deu tudo errado, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu família. Calma, não haja de maneira impensada. Ora e procura saber qual é a vontade de Deus. Aí ele fala uma coisa linda que vai ser a base para o resto do nosso livro de estudo. Ele vai dizer, se encham do Espírito. Sabe? Não se deixem dominar pelo vinho. Não se embriaguem com o vinho, mas se embriaguem do Espírito. Porque quando nós tomamos muito vinho, o vinho nos controla. Mas se você se enche do Espírito, você vai ser controlado pelo Espírito. E o final do livro vai falar dos deveres e as obrigações. Olha só, marido, esposa, sujeite-se ao seu marido. Gente, nós só vamos conseguir nos sujeitar verdadeiramente ao nosso marido em uma verdadeira submissão, humilde, cheias do Espírito Santo. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto da sua vida por ela. O marido só vai amar a esposa a esse ponto se ele estiver cheio do Espírito Santo. Casados, perdão, inclusive eu pulei um monte de parte aqui. É porque eu queria completar esse raciocínio, mas vamos lá. Antes disso, ele fala assim, olha, assim como Cristo morreu pela igreja, para que essa igreja se tornasse gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito nenhum, mais santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, ó, versículo 33. Cada homem deve amar a esposa e a esposa deve respeitar o marido. Olha que interessante, a Bíblia não fala que a esposa deve amar o marido. Não estou dizendo que ela não vai amar. Mas qual que é a nossa obrigação diante da lei de Deus? Respeita o seu marido. Mas qual que é a obrigação do homem? Ame a ponto de se sacrificar por ela. Como é fácil respeitar e amar o marido. Porque, gente, o amor, ele é muito lindo, porque o amor, ele é recíproco. Se uma pessoa te trata bem, se uma pessoa te ama, se uma pessoa se sacrifica por você, como você não vai amar essa pessoa?
Assim como Cristo Jesus, o amor de Cristo nos constrange. Se o marido ama a esposa a ponto de dar a vida por ela, essa esposa respeita o marido. Cheios do Espírito Santo. Ele continua falando, filhos, obedeçam aos pais. Honrem seus pais. Esse é o primeiro mandamento que veio com promessa, Paulo vai dizer. Quem honrar o pai vai bem na terra e vai ter longa vida. Irá bem e terá longa vida na terra. Pais, também trata seus filhos. Não de modo a irritá-los, mas eduquem eles com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Como que os filhos vão honrar os pais e os pais não vão levar os filhos na ira? Não vão irritar os seus filhos? Cheios do Espírito Santo. Os escravos e os senhores, quem trabalha com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanto esforço, como se estivesse servindo ao próprio Senhor, como se Deus fosse o seu patrão. Trabalhe assim. E os patrões tratem seus empregados com dignidade. Isso só pode acontecer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E então o capítulo 6 continua com uma aula de batalha espiritual, guerra espiritual. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Primeiro ele fala que vocês se fortaleçam no Senhor e no seu grande poder. Vistam a armadura de Deus para permanecer firme contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Ou seja, qual é o nosso adversário? Nosso adversário é espiritual. Assim como, né, nossa vitória em Cristo Jesus também é espiritual. Porque nós estamos aqui, ó. Esqueceu? Não esquece não, tá? Nós estamos aqui, ó. Mas nós não lutamos contra pessoas. Nossa luta não é contra pessoas, governantes da terra. Nós lutamos contra quem? Governantes e autoridades do mundo invisível. Grandes poderes nesse mundo de trevas e os espíritos malignos nas esferas celestiais. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, né? Nas versões mais antigas. Esses poderes espirituais, eles vão vir contra a gente, mas se a gente tiver com a armadura de Deus, nós vamos resistir ao inimigo no dia mau. E depois de ter feito tudo, depois da batalha, nós vamos permanecer firmes, inabaláveis. Versículo 10, ministra ao seu coração, Deia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não vamos na nossa própria força, né, Deia? Fala aqui o que Deus fala ao seu coração, ministra aqui para nós. Muitos estão indo aqui, né, na força do próprio braço. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, né? Então, qual que é essa armadura espiritual? Paulo vai usar a figura de uma armadura romana, né, para explicar. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E que é inesgotável, né, Deia? Nossa força, gente, isso aqui, daqui a pouco eu tô... Não é? Eu tô aqui agora bem. A Bíblia diz que nosso corpo vai ficar amortecido até que nós venhamos receber um corpo transformado, né? Agora, a força de Jesus é inesgotável, fonte inesgotável. Amém? Já passou de 3 horas, mas já tô terminando já, tá? Então, gente, Paulo vai deixar claro qual que é a sua posição que você deve manter com o cinto da verdade, couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, escudo da fé para deter as setas inflamadas do diabo, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e em todas as ocasiões, permanecendo atentos, vigiando, né? Sendo persistente na oração por todo o povo santo, orando por ele mesmo. Ele falou, ora para mim, para que eu tenha as palavras. E ele termina, então, dando as suas saudações finais e declarando sobre os Efésios que a graça de Deus esteja sobre todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. É forte, né, gente? A graça de Deus vem com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém? Assim nós terminamos o estudo da carta de Paulo aos Efésios. E nós voltamos na terça-feira, né? Um feriado prolongado aí. Vou procurar passar um tempo a mais com a minha família. Na terça-feira a gente vai estudar os Filipenses, depois Colossenses, depois Tessalonicenses, Gálatas, Efésios. Como é que é, gente? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Isso mesmo, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tessalonicenses. Aí eu tô esquecendo, gente. Depois Tessalonicenses. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Ih, fugiu tudo. Cecília! Vem cá.
Canta pra mim a musiquinha. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Isso Pedro, João, Judas, Apocalipse e João. É bom memorizar uma musiquinha, porque a gente lembra os livros. É só assim que eu lembro. Ainda esqueci a musiquinha, né? Então nós vamos Filipenses, Colossenses, depois Tessalonicenses, depois Timóteo. Cartas pastorais, muito ensinamento. Meu Deus. Sobretudo para liderança. Amém? Aprende, ideia. Aprende, viu? Porque foi o que eu fiz. Para lembrar também. Amados e amadas do Senhor, beijo, obrigado por terem ficado até o final, viu? Sobretudo vocês, quero honrar a vida de vocês, da Deia, da Vanilda, da Poli, da Dona Piedade, obrigado por tudo. Vocês que assistiram depois, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês também e que todos nós possamos entender qual que é essa profundidade, comprimento, largura e altura, extensão do amor de Cristo por nós, acessando essas riquezas insondáveis, essas bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais e estar aqui, ó. Amém? Vamos ficar aqui, ó. O melhor lugar para estar, aos pés de Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Amém? Beijo, com Deus e até terça-feira, se assim Jesus permitir. Vou lhe dar uma manutenção nesse aparelho. Com Deus e tchau, tchau.